tarde a todos. Quem está presente aqui, os que estão online. Hoje teremos a palestra do professor Dr. Fabrício Ferrari. Ele é graduado em Física, também tem mestrado e doutorado, tudo pela URGS, e trabalha na parte de astrofísica aqui na FURG. Por favor, doutor Capá. Tá bem, muito obrigado. Então, o que eu queria falar hoje é sobre um problema fundamental da astrofísica atual. Eu vou falar para vocês exatamente uma palestra que eu apresentei semana passada num congresso internacional sobre o tema. Então, tem o inconveniente de que a palestra está em inglês, os slides, né? Mas é que eu queria apresentar exatamente o que foi mostrado no congresso para vocês terem justamente uma ideia do que se está fazendo na área, né? Bom, isso aí vocês já sabem, né? Pode passar. O que eu vou falar um pouco, então, é sobre morfologia das galáxias, né? A maneira principal, assim, mais direta que a gente tem de estudar a estrutura do universo é estudando, em primeira ordem, a distribuição das galáxias, né? Então, a coisa mais fundamental que a gente consegue medir são as galáxias e as suas posições, né? Uma vez que a gente tem uma distribuição de galáxias no universo, né? E essa distribuição não é aleatória, né? As galáxias estão todas organizadas em estruturas, né? Que são filamentos aglomerados, grupos de galáxias e tal, né? Que é o que se chama a teia cósmica, né? Mas então, uma vez que a gente tem essa distribuição de galáxias, a próxima coisa que a gente pode estudar é como se distribuem os tipos de galáxias. Então, as galáxias têm dois tipos predominantes, né? Parece que elas se configuram predominantemente em dois tipos, né? Claro que tem vários subtipos. Então, a morfologia é justamente tentar entender quais são as estruturas, né? Talvez a denominação mais adequada seria análise estrutural de galáxias, né? Mas como tem evoluído como morfologia, né? A gente continua falando assim, né? Um dos esquemas mais antigos que existe para a classificação de galáxias é o esquema de Hubble, que está fazendo 100 anos. E embora ele foi muito importante para definir as classes principais, né? E organizar como a gente pensava sobre essas galáxias, a gente entende agora que ele tem várias limitações, né? Então, o meu trabalho e das pessoas que colaboram comigo, né, ou com quem eu colaboro, tem sido principalmente tentar estabelecer uma estrutura lógica mais contemporânea para a gente tentar entender a estrutura das galáxias, né? Então eu vou falar basicamente o que é essa estrutura, quais são os problemas com esses esquemas visuais que se baseiam na inspeção visual das imagens, né? E como a gente pode fazer esse esquema evoluir para uma coisa que se chama morfometria. E então daí vou mostrar alguns trabalhos que a gente tem feito. Então o que é morfologia? O que a gente gostaria de saber de uma galáxia? A função de distribuição lá da mecânica estatística, né? Saber quantas partículas tem em cada posição com cada velocidade e, em princípio, ou melhor ainda se fosse ao longo do tempo, né? Claro que a gente não consegue ter acesso a isso, né? A gente tem que entender que a gente tem acesso a um conjunto muito limitado de propriedades físicas das galáxias, né? Porque são sistemas muito grandes, estão muito longe, e a gente sempre, a distância relativa é muito grande entre o observatório e esses objetos, e a gente sempre tem o efeito de projeção no céu, né? A gente vê uma distribuição bidimensional das propriedades físicas projetadas, né? Em geral, a gente não consegue ter muita informação sobre a terceira dimensão, a profundidade dentro de uma galáxia. Então, a gente vê todas as propriedades físicas projetadas no céu. A gente tem que fazer, quando possível, um trabalho de deprojeção dessas propriedades para entender como que a galáxia está estruturada dinamicamente, né? Isso, em geral, é muito difícil e é degenerado, né? A gente não consegue fazer isso plenamente, né? Por que a gente quer fazer isso? Porque justamente a dinâmica da galáxia, ou o histórico de formação e evolução dessa galáxia,
está codificado de alguma forma na morfologia que ela tem no momento que ela está sendo observada, né? E uma das principais ocupações da astronomia extragaláctica tem sido entender o que faz com que a gente tenha essas classes morfológicas hoje em dia, tá? O que eu não incluo na morfologia? A gente não inclui a informação de cor. Vocês sabem que cor significa temperatura, né? E também a gente não inclui informação espectral, né? As linhas de emissão e absorção que estão relacionadas com as taxas de formação estelar, o tipo de estrelas que tem nessas galáxias, etc, etc. Por que a gente não inclui isso em morfologia? Porque lá adiante a gente vai querer estudar como são os tipos, as famílias as classes estelares que estão contidas nessas galáxias e comparar isso com a morfologia. Então, se a gente incluísse isso já desde o início, o problema não seria autoconsistente, né? Lá no final tu ia ter uma correlação, sendo que tu colocou essas quantidades já de antemão no teu estudo. Então, a gente tenta fazer uma análise independente só da morfologia ou só da análise estrutural das galáxias, tá? E embora a morfologia é usada principalmente para classificação de galáxias, ela não é simplesmente isso, né? A gente quer muito mais com a morfologia, que é entender a dinâmica das galáxias e como que elas se formaram. Tá? Por que a gente quer fazer isso? Então, como eu falei para vocês, porque a gente, assim, o universo visível diretamente são as galáxias, né? Tem duas componentes muito importantes hoje no universo, que é a matéria escura e a energia escura, que a gente percebe, né, através das medidas dinâmicas, mas que a gente não detecta diretamente. Então, assim, a componente mais fundamental observada são as galáxias. Né? Aí eu estou mostrando o esquema mais fundamental, né, que é o diagrama de Hubble, que, como eu disse, vai fazer 100 anos. Né? Ele foi inspirado pela concepção do Laplace sobre a formação do sistema solar. Né? Quer dizer, tinha uma nuvem grande que, na medida que se contraía, conservando o momento angular, ia adquirindo rotação, ia ficando mais plana por causa da rotação, e daí ia formando estruturas. Então, baseado nisso, o Dean sugeriu um diagrama inicial, né? E o Hubble fez o que a gente conhece, né? Essa versão ou versões mais atualizadas, mas basicamente isso. A gente tem um ramo de elípticas lá na direita, a gente vai falar mais sobre esse ramo, porque principalmente as galáxias elípticas representam o melhor ou o pior desafio, né? A gente tem uma família de transição, que são as S0, né? E depois a gente tem a família das galáxias espirais, que são essas galáxias que têm um disco, e em cima do disco tem uma estrutura espiral que é muito visível para a gente. Né? Até pouco tempo, essas estruturas só conseguiam ser classificadas a olho, né? Porque a gente não tinha ainda ferramentas necessárias para fazer isso de maneira automática. Né? Agora, com a evolução de vários métodos, principalmente as redes convolucionais, né? E Deep Learning, a gente é capaz de fazer essa classificação. Mas ainda resta um problema, né? Que a gente vai discutir. Como o olho humano, ou todo o sistema visual humano, é muito eficiente em detectar e classificar as espirais, porque elas têm essas estruturas em larga escala, que são os braços e as regiões de formações estelar e tal, a gente é muito incapaz de classificar e identificar as diferentes elípticas, porque as elípticas têm diferenças muito suaves na intensidade, que representam muito sobre o estado dinâmico dela. Então, um dos motivos por que só tem um ramo de elípticas e dois ou mais ramos de espirais é porque a gente nunca conseguia fazer a diferenciação entre as elípticas a olho. Né? Então, as elípticas eram classificadas pela aparência, né? Pelo formato delas, né? Esférica, mais alongada, menos alongada, né? E por muito tempo se pensou que as galáxias elípticas eram simplesmente galáxias muito simples, que não tinham muito interesse, e a maior parte do esforço que foi dedicado a estudo de galáxias no século XX tem sido nas galáxias espirais, porque visualmente elas sempre eram mais
apelativas, assim, né? Tinham muitas mais estruturas que mereciam ser estudadas, né? Pelo menos essa era a percepção que se tinha. Ao longo dos anos se tentou melhorar um pouco esse esquema de classificação, né? Então teve várias pessoas que fizeram isso, né? O Shapley, o De Vauclair, o Sandage, o Buta, né? O De Vauclair tentou fazer esse esquema tridimensional, né? Com as diferentes classes e tal, né? Que está aí abaixo à direita, né? Mas sempre em cima do mesmo esquema de Hubble, né? O Vandenberg tentou fazer uma classificação baseada na luminosidade das galáxias, né? Quanta luz elas estão emitindo, que reflete quanta massa elas têm, e assim por diante, né? Depois, quando a gente começou a observar bastante no infravermelho, tentaram melhorar mais o esquema, né? O Buta fez esse esquema aí com muitas classes de galáxias, né? Vocês veem que a classificação, na medida que a gente vai indo da esquerda para a direita, a complexidade e o alongamento dos braços vai aumentando, né? E muitas galáxias, essas que estão mais abaixo, têm barras, né? Que é uma outra estrutura dinâmica que se apresenta nas galáxias. Mas vocês veem que lá no lado esquerdo as elípticas continuam todas juntas num ramo só, né? E isso é uma situação muito peculiar, né? Porque a gente sabe que as galáxias elípticas têm uma complexidade tão grande quanto a das espirais. E então hoje em dia a gente associa essa limitação à nossa capacidade de perceber essas diferenças. Então, basicamente é isso que a gente está tentando fazer e que eu vou falar um pouco mais a seguir, né? Uma mudança significativa na compreensão que a gente tinha no universo aconteceu nos anos 90, né, com o Hubble Deep Field, em que o telescópio Hubble ficou fazendo observação de uma mesma região do céu por muitas horas, né? Não me lembro quantas, mas muitas horas, né? Para acumular muita luz e daí tentar observar objetos que eram muito tênues, e sendo muito tênues significam que eles estão muito longe, e estando muito longe significa que eles estão sendo observados como eles eram quando o universo era recém estava sendo formado. Então o que apareceu foi uma composição de muitas galáxias de diferentes tipos, formas, cores e tal, né, que está ali mostrado à esquerda, acima, né, uma das imagens do Hubble Deep Field. E daí a gente pensou, olha, as galáxias estão mudando muito ao longo do tempo, né? Aqui está uma representação do que seriam essas galáxias, né? Quando o universo tinha 2 bilhões de anos, ou 7, ou como o universo seria hoje, né? E a gente começou a se dar conta que essas galáxias estavam evoluindo muito, né? Mudando muito de forma. E que então a gente tinha que começar a estudar as galáxias em diferentes épocas do universo, né? Só lembrando, para quem não tem isso claro, né? Como a velocidade da luz é finita, quando a gente olha para um objeto que está muito longe, a luz demora um tempo razoável para chegar até a Terra, então a gente está vendo ele essencialmente como ele era no passado, né? Ou num tempo diferente do que ele seria hoje em dia se os tempos nesses dois locais estivessem coordenados, né? Então, olhando objetos muito distantes, a gente consegue estudar como era o universo quando ele estava se formando, né? Isso não era muito explorado, né, até os anos 90, porque a gente não tinha instrumentação para fazer isso, né? Então, a gente se contentava em estudar o universo local, né, a partir dos anos 90. Então, começou esse esforço para estudar objetos cada vez mais distantes, né? Talvez a principal ferramenta nesse sentido tenha sido o telescópio Hubble, né? E daí a gente começou a estudar objetos sucessivamente mais longe. Hoje a gente consegue observar objetos. Tem um trabalho que eu vou falar que a gente fez com o telescópio espacial James Webb, que a gente consegue fazer imagem de objetos quando o universo tinha 1 bilhão de anos, né? Hoje em dia ele tem em torno de 13, tá? Então a gente consegue traçar um histórico de evolução das galáxias no universo. Aqui está outro esquema, então, de classificação das galáxias, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque são pequenas modificações dos outros esquemas anteriores, né? Mas o que é interessante é que, quando a gente olha para as galáxias elípticas, né, ou as galáxias esferoidais, que é essas que não têm braços, né, a gente vê que elas têm uma ampla gama de diferentes variedades, né?
a massa da galáxia, o tamanho característico, quanto ela tem de gás, se ela é suportada por rotação ou se ela é suportada por dispersão de velocidades, né? Uma das coisas interessantes que a gente entendeu sobre as galáxias elípticas é que a forma delas não se dá pela rotação, como no caso das espirais, né? Mas simplesmente porque a dispersão das velocidades das estrelas lá dentro é muito grande, né? Então é como se ela funcionasse como um gás e que tem uma dispersão muito grande, e dependendo da direção em que se dá essa dispersão, a dispersão nem sempre é isotrópica, ou raramente é isotrópica, a galáxia atinge uma determinada forma, porque as estrelas se movimentam mais naquela direção do que na outra. Né? Então, muitas não têm rotação apreciável, ela é toda sustentada dinamicamente pela dispersão de velocidade. Então, ela tem um mecanismo dinâmico de constituição muito diferente de uma galáxia espiral. A gente vai falar um pouco mais por que isso acontece. Outra coisa importante é que então, isso é uma coisa razoavelmente recente, né, na astronomia extragaláctica, que a gente se deu conta que a maioria das elípticas se formaram por fusão de outras galáxias. Tá? Por que muitas galáxias têm rotação e outras não têm rotação? Então, vamos pensar o seguinte: a gente tem uma nuvem muito grande de gás, poeira, basicamente hidrogênio e hélio no universo primordial, né? Essa nuvem começa a se condensar, né? Muitas vezes ela se condensa por um fator 1000, mais 10.000, 1 milhão às vezes, né? Ela era muito dispersa e por causa da autogravitação ela vai se condensando. Por menos movimento que ela tenha, qualquer rotação residual que essa nuvem primordial tenha, vai se amplificar muito na medida que ela se concentra, por causa da conservação do momento angular. Então, é muito improvável que uma grande nuvem se concentre e o resultante seja um objeto com nenhuma rotação. Ele vai ter alguma rotação residual, né? Se ela se concentra 1 milhão de vezes, né, o momento angular se conserva. Claro, eu estou assumindo que não tenha muita fricção nesse processo, né? Mas isso é uma aproximação razoável, né? Então vai sobrar algum momento angular no final das contas, o sistema vai começar a girar. Na medida que ele começa a girar, é claro que vai acontecer o achatamento, né? Por causa das componentes radiais aí, né? E o sistema vai ter a forma de um disco, certo? Então é mais provável que os sistemas primordiais do universo tenham sido pequenas galáxias disco, tá? Isso é uma das coisas que a gente encontrou num trabalho recente e que não era muito bem entendido até pouco tempo, tá? Bom, agora supõe então que essas galáxias começam a conviver num grupo, né? Elas em geral estão todas ligadas, ou muitas delas estão ligadas gravitacionalmente. Elas vivem num grupo ou num aglomerado, que é um conjunto maior de galáxias, e elas vão começar a interagir, vão começar a se fundir. Então, na medida que eu vou fundindo galáxias, cada galáxia vai ter seu momento angular, aleatoriamente definido numa certa direção. Na medida que eu vou misturando essas galáxias com momentos angulares aleatórios, é mais provável que eu obtenha uma galáxia resultante que não tenha momento angular. Porque eu vou misturar vários momentos angulares em diversas direções. No final das contas, eu vou ter uma galáxia sem momento angular, sem rotação. Isso é uma galáxia elíptica. Tá? Então a gente entende hoje que boa parte das estrelas que estão numa galáxia elíptica não foram formadas na galáxia elíptica, foram formadas nas progenitoras dessa galáxia. Então elas já fundiu, né, essas estrelas. Né? Bom, então as galáxias elípticas ou as galáxias esferoidais, né, que são assim, eu estou chamando de esferoidais, é que tem essa forma mais ou menos esferoidal, né, que são as lenticulares. Tem um termo novo que se ressuscitou, que é heliculares, né, que é uma transição. Tem as elípticas clássicas, tem as BCGs, tem as CDs, que são galáxias gigantes de centro de aglomerados. Elas têm muitas propriedades que cobrem uma gama muito grande, né? Tá? Mas mesmo assim, quando a gente olha para todos aqueles esquemas de classificação, só tem um ramo para todas essas elípticas. Né? E então, se a gente começa a examinar essas galáxias, a gente vê que elas têm uma diversidade tão grande quanto as espirais. Então, por que a gente sempre colocou elas num ramo? Porque essa classificação sempre foi visual.
Então, de novo, o nosso olho não consegue perceber as diferenças, tá? Uma das primeiras tentativas de tentar medir as nuances, né, nas galáxias elípticas, as diferenças sensíveis, né, na distribuição de brilho, foi o trabalho do Sérski, que foi um argentino que propôs um modelo para a distribuição de brilho, né? Que hoje em dia se chama lei de Sérski, né? Então, a curvatura desse perfil de brilho, que é basicamente o índice de Sérski, né, define muito o estado evolutivo da galáxia. Porque na medida que a galáxia vai interagindo, a região central dela vai ficando mais concentrada, o potencial vai ficando mais profundo e a galáxia vai adquirindo uma distribuição de matéria diferente das galáxias progenitoras. Hoje em dia, então, a gente tenta fazer uma classificação nas elípticas ou nas esferoidais, que já coloca tantas classes aí para as elípticas quanto para as galáxias espirais, né? A gente examinando as elípticas com cuidado, o que eu quero dizer examinando com cuidado? Voltando, né? Quando eu olho uma imagem, e isso se fazia durante boa parte do século XX, como é que a gente classificava as galáxias? Dava imagem das galáxias para um monte de especialistas olhar, né? Pessoas que tinham sido treinadas, e elas olhavam e diziam, acho que tem barra, acho que tem braço, acho que tem 2 braços. Né? Com as elípticas isso não funciona, né? Não se sabia tão claramente. Né? Então, o que eu quero dizer examinar com cuidado? Por exemplo, o trabalho que a gente vem fazendo, né? Que a Larissa está fazendo no mestrado. Criar um modelo de brilho para a galáxia, tá? Remover esse modelo da galáxia. O que vai sobrar? As coisas que não foram contempladas por esse modelo. Por exemplo, se a galáxia, se houve canibalismo, essa galáxia engoliu uma galáxia menor, às vezes sobra um disquinho de poeira dentro dela. A gente só vê isso se a gente pega a parte mais importante do brilho da galáxia e remove, porque daí vão ficar as pequenas diferenças. Isso se chama um mapa de estruturas, né? Então, fazendo esse tipo de análise, a gente consegue ver pequenas coisas dentro das galáxias esferoidais, discos, anéis, barras, que diretamente a olho nu a gente não consegue perceber. Né? Então, isso está nos levando a fazer uma classificação diferente das galáxias elípticas. Né? E talvez tentar entender melhor esse panorama que eu falei para vocês, de como que as galáxias vão se fundindo em fusões. A nomenclatura é dry e wet mergers, né, que seriam fusões secas e molhadas, né? Mas isso é só uma referência à fusão que tem muito gás, que daí vai ter muita fricção, ou uma fusão de galáxias que tem pouco gás, que daí vai ser só uma redistribuição de espaço de fase, né? Então, isso vai levar a diferentes tipos de galáxias, né? E a gente entende, então, que as galáxias, se tu vai misturando uma galáxia, várias galáxias com discos, os discos vão se misturando dinamicamente, no final das contas a gente tem uma galáxia esferoidal que tem um perfil de Sérski, que é mais ou menos esse panorama que eu comentei lá no início, né? Que o disco vai se difundindo e o que vai sobrando é um esferoide com uma distribuição de massa muito diferente, né? Então, se a gente estuda, por que a gente quer fazer isso? Então, voltando, fazendo um processo inverso, se a gente estuda o perfil de brilho de uma galáxia, o que o perfil de brilho está nos dizendo? A distribuição de matéria bariônica. Né? Então, se a gente estuda o perfil de brilho de uma galáxia, a gente tem uma ideia da distribuição de massa. Se a gente tem uma distribuição de massa, a gente tem uma ideia do potencial gravitacional. E se a gente tem uma ideia do potencial gravitacional e da distribuição de velocidades, a gente tem uma ideia de qual foi o processo formativo dessa galáxia. Tá? E por que ela está nessa condição atualmente. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para abordar esses problemas na classificação visual, né? Quais são os problemas, né? Tem um só ramo para todas as esferoidais, né? E a classificação que a gente tem feito é baseada numa base física muito fraca, que é a aparência, né? E também a gente tem classificado as espirais pela falta de alguma coisa, né? E não pela presença. E então o que a gente está tentando mostrar que a classificação humana é muito
enviesada, né? Quando a gente treina as redes neurais com classificação supervisionada, ou seja, usando humanos para tentar treinar a rede neural também vai ser enviesada, né? Então isso também não resolve o problema, porque a rede neural consegue reproduzir os preconceitos que a gente tem, né? E a gente é muito bom, nosso sistema, nosso córtex visual é muito bom para resolver problemas de alto contraste, de estruturas bem definidas e tal, mas não consegue detectar situações com pouco contraste, com nuances sutis de brilho e tal. Então a gente tem que recorrer a outros métodos, né? E esses métodos é o que a gente chama de morfometria, que é tentar fazer uma morfologia quantitativa, né? Então tem muitos parâmetros que a gente consegue medir numa imagem, né? Diferente de um sistema de rede neural que trabalha no espaço de pixels, quer dizer, como que uma rede neural opera em geral, né? Ela pega todos os pixels, cada pixel seria um parâmetro, né? E daí tenta fazer um aprendizado com base nesse espaço de pixels, né? Embora isso seja muito eficiente, tem um problema conceitual que a gente não consegue muito entender a física depois que está por trás dessa classificação. Então, embora seja uma ferramenta muito eficiente para fazer certos processos, como classificação e tal, é muito diferente a gente entender qual foi a física que levou aquela discriminação entre classes e tal. Então, o que a gente tenta fazer é extrair uma série de parâmetros dessas imagens, ou dessas galáxias nas imagens, né? E tentar fazer um aprendizado, uma classificação com base nesses parâmetros. Quais são os parâmetros? Parâmetros de tamanho, de forma, de concentração, né? Então tem uma série deles, alguns são redundantes, alguns são ortogonais entre eles, né? Mas a gente tenta então criar um espaço morfométrico em que cada galáxia tem uma característica única, né? Como que a gente mede, por exemplo, o tamanho de uma galáxia, tá? É muito difícil, ou não existe, não é muito difícil, mas eu quero dizer que não tem uma solução só, né? Como as imagens, os dados sempre têm ruído, tu nunca vai medir a galáxia até o fim, né? Tu vai ter que parar em algum ponto. Então, como que tu define o tamanho de uma galáxia? Tu tem que definir alguma fração ou alguma métrica que te diga, olha, eu vou considerar isso como sendo o tamanho característico da galáxia, né? Então, tem várias formas parecidas de fazer isso, né? Uma delas, o raio que tem 50% da luz da galáxia. É uma medida importante. Tu integra toda a luz da galáxia, pega qual é o raio que tem metade dessa luz, tá? Tem outras razões, né? O raio petrosiano, quando a média dentro de uma certa região é igual à intensidade naquela região, ou um fator, e assim por diante, né? Então a gente tem diversas métricas para medir o tamanho da galáxia. Outra ideia interessante, a concentração de luz. Quão concentrada é uma galáxia? Então eu posso pegar, por exemplo, o raio, uma medida tradicional. Eu pego o raio que tem 80% da luz, eu pego o raio que tem 20% da luz. Em geral, eu posso fazer essas duas medidas para a maioria das galáxias, né? Divido um pelo outro, isso vai me dar uma ideia da concentração da galáxia. Uma galáxia que tem um perfil de disco, ela vai ter o raio com 20% da luz proporcional ao raio de 80% da luz. Uma galáxia elíptica que tem um poço de potencial muito profundo no centro vai ter um raio de 20% muito menor que o 80%. Então a concentração dela é muito maior que de uma espiral. Quando a gente tenta fazer uma análise de que informação todas essas medidas estão nos dando, é um trabalho, por exemplo, que o Matheus está fazendo no mestrado. A gente tem várias técnicas para fazer isso, uma que a gente está usando é PCA, que vai te dizer qual é a importância relativa de cada uma das variáveis. A gente vê justamente que a concentração é uma das variáveis que sempre aparece com importância muito grande. Por que ela aparece como importância muito grande para discriminar as galáxias? Porque na medida que as galáxias vão se fundindo, a concentração vai mudando. Então a concentração, embora ela não faça isso sozinha, mas ela fala muito sobre o estado atual da galáxia. As métricas que a gente faz, a gente mede a simetria, a gente mede a entropia da informação contida na imagem,
e diversos outros, né? Poderia falar só sobre eles numa outra oportunidade. Então, o que a gente está tentando fazer é isso, né? Ao invés de fazer uma métrica subjetiva, a gente está tentando fazer uma métrica objetiva, né? Colocar parâmetros que possam ser medidos de maneira objetiva em qualquer situação. Embora pareça estranho para vocês que até hoje se fazia isso ao olho, mas o problema da classificação de galáxias é muito complexo, tá? A gente não vê duas galáxias parecidas, né? Sempre tem alguma coisinha, essa é igual a outra. Mas tem um anelzinho, mas tem uma barra. Mas o braço acaba, mas o braço é segmentado. Mas o braço é contínuo, mas... Sempre tem um porém, entende? Então, claro, só que hoje em dia os bancos de dados que a gente tem milhões de galáxias, né? Então é claro que não é mais possível fazer isso, e mesmo que seja possível para uma parte, como no projeto Galaxy Zoo, né, que é um projeto de ciência cidadã em que muitas pessoas ajudam a classificar as galáxias, né? Tem esse problema das galáxias esferoidais em que a gente não tem capacidade instrumental, né, e cognitiva suficiente para classificar elas diretamente ao olho, tá? Então a gente desenvolveu, já está fazendo 15 anos, né? Não 10 anos, uma ideia que se chama morfométrica, né? Não é só um software, né? O software é um subproduto disso, na verdade é isso, um sistema lógico para fazer medidas, né? E para usar essas medidas para a compreensão das galáxias, né? Em que a gente mede esse monte de parâmetros. Estou comentando com vocês, né? Atualmente a gente está introduzindo mais outros e mostrando onde eles são úteis. E aqui está um exemplo, né, do que eu falei para vocês, né? Bem à direita, bem à esquerda está a imagem original da galáxia. Ali em verde escuro está a detecção inicial da galáxia. Depois, em verde claro, está a medida do tamanho da galáxia, uma das medidas do tamanho da galáxia, né? O sistema mascarou objetos que estavam no campo e que tinham intensidade muito acima da média, que indica que é uma estrela de campo, alguma coisa que não faz parte da galáxia, que são aquelas áreas em branco. Depois ele realizou outras medidas, que são aqueles contornos em vermelho. E a partir disso ele fez um modelo do brilho da galáxia, que é o que está no segundo quadro, da esquerda para a direita, né? E removendo esse modelo da galáxia, a gente tem o resíduo, que está no terceiro quadro. Ali a gente já começa a ver um monte de coisa, né? Parece que tem um disco de estelar e de poeira no centro da galáxia, que pode ter sido um resíduo da interação dessa galáxia com outra. Então, vocês veem que só por fazer um modelo de brilho de subtrair, a gente já consegue perceber algo sobre a estrutura da galáxia que antes não era possível, né? Depois tem o mapa de assimetria, que é esse mapa 1, a gente mede a assimetria. Se vocês lembram lá da álgebra ou de métodos, tu sempre pode escrever uma matriz como uma parte simétrica e uma assimétrica. Então, basicamente, a gente tenta medir ali qual é a parte assimétrica dessa matriz, que seria a imagem. Se a galáxia fosse totalmente simétrica, esse mapa seria zero. Então, isso também evidencia sinais de interação da galáxia e companheiras e tal, né? E daí, então, no quadro, esse mid-R é o perfil de brilho, né? Essa é uma galáxia elíptica, claramente, nesse tipo de medida, um disco seria um perfil reto. Então, vocês veem que o centro é bem mais concentrado que um perfil reto, quer dizer, uma galáxia que tem muito mais concentração de massa no centro que na periferia, então o potencial é muito mais profundo, etc. Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Que parece que tem, então, tem uma companheira dessa galáxia à direita, né? Que foi mascarada, mas tem uma companheira bem visível, né? Quando a gente remove o modelo, vê que tem um disco, né? Poderia ser uma barra, mas nesse caso a gente entende que é um disco de perfil que sobreviveu lá no centro da galáxia, né? Que deve ter sido uma galáxia que foi canibalizada e o disco conseguiu sobreviver dinamicamente, tá?
E aí, um terceiro exemplo, uma galáxia elíptica, aparentemente simples, que quando a gente remove o modelo, a gente vê que tem essas espécies de cascas, né, esféricas, né, que isso também é um sinal de interação, uma interação mais profunda em que as duas galáxias tinham massa parecida. Então, quando elas interagem, elas se contraem e se expandem, né? Porque na medida como se fosse queda livre, né? Como não tem colisão entre as estrelas, né? Mesmo numa colisão entre as galáxias, a gente fala colisão, mas é raríssimo que uma estrela se choque com outra estrela, né? A probabilidade é quase nula, né? Porque a densidade é muito baixa, né? Então uma estrela vai caindo no potencial das duas galáxias, mas ela passa pelo centro, vai na outra extremidade, volta e depois o atrito dinâmico vai amortecendo até que a galáxia se estabilize, né? Mas daí ficam essas assinaturas desse processo, tá? Então os trabalhos que a gente tem feito, um trabalho desse ano, a gente mediu o tamanho das galáxias, né? Isso é com dados do James Webb. A gente mediu o tamanho das galáxias até Redshift 12. Redshift 12 é quando o universo tinha um pouco menos de 1 bilhão de anos. Então a gente realmente está medindo as primeiras estruturas, né? Isso que eu falei para vocês, a gente tem 5 medidas diferentes de tamanho. Porque isso para a gente ter um pouco mais de confiabilidade, né? Nas medidas, embora elas possam ser relacionadas, mas são métodos diferentes de medir. Então, o que isso está nos indicando? Que as galáxias estão crescendo. Ali nesse gráfico, se passaram 3, 4 bilhões de anos. Tá? Como que as galáxias estão crescendo? Elas estão se fundindo, na verdade. A gente via que as galáxias eram individualmente menores. Na medida que a gente vem para o universo mais recente, mas ainda muito antigo, elas vão crescendo. Em todas as métricas, elas crescem de tamanho. Então, isso é um indicativo muito, muito claro de que elas estão aumentando, elas só podem estar aumentando, se fundindo. Então, esse processo de fusão de galáxias. Outro parâmetro muito importante que está embaixo é o índice de Sérsic. Como eu falei para vocês, o índice de Sérsic 1 é um disco. Tá? Então, lá no universo primordial, a maioria das galáxias era disco, aquelas bolinhas cinza que vocês estão vendo. Índice de Sérsic em torno de 1. Claro que as barras de erro são enormes, é muito difícil medir essas coisas, né? Algumas galáxias têm algumas centenas de pixels, né? Tá? Então é muito difícil medir isso. Mas tu vê que o indicativo é consistente. A maioria das galáxias, até o Redshift 8, 7, era um disco, e depois o índice de 7 que começa a crescer, quer dizer, começam a aparecer elípticas, galáxias esferoidais. O que está acontecendo? Mas simplificando aquele processo que eu falei para vocês, né? As galáxias estão se fundindo, nisso a característica de disco da galáxia resultante vai sumindo, vai surgindo uma galáxia esferoidal que tem um índice de Sérsic mais alto. Como o potencial vai aprofundando, justamente o efeito é aumentar o brilho no centro, aumentar o índice de Sérsic. Olha, aí tem um exemplo das galáxias que a gente mediu até Z6,5. Z6,5, o universo tem 2 bilhões de anos por aí, né? E aí estão as galáxias progenitoras, né? Por isso que eu digo que isso é dados do James Webb também, né? Que é tão difícil medir, né? Vocês vejam que as galáxias não se parecem em nada com as galáxias que a gente está acostumado, né? Também não tem duas iguais, né? Tem várias que têm vários pontinhos, né? Tu vê que tem várias subestruturas, quer dizer, elas estão recém se fundindo para formar as galáxias que a gente veria hoje em dia, né? Então a gente também conseguiu medir as propriedades e identificar os tipos de galáxias e tal, e principalmente identificar esse processo de formação, né? Que está acontecendo realmente, né? Ali tem o redshift, né? O redshift é o avermelhamento, né? Que ao invés da gente usar a idade do universo, a gente usa o redshift, porque o redshift é uma medida direta, ele não vai mudar, né? E já transformar. Por que existe o redshift? Porque o universo está expandindo, né? Então tem o deslocamento para o vermelho dos espectros, a gente mede isso. Porque isso não vai mudar, isso é uma medida direta, né? Agora, transformar redshift em idade depende do modelo do universo. Então, por isso que a gente fala em redshift, porque daí, daqui a 20 anos, o redshift continua o mesmo. Mas se o modelo do universo mudou até lá, um redshift de 5 vai corresponder a uma outra idade do universo. Então, por isso que a gente fala de redshift, não de idade diretamente, né? Tá?
E assim por diante, a gente tem tentado medir essas coisas, né? Esse trabalho foi um dos primeiros que mostrou tantos discos, né? Até o título é uma brincadeira com o nome de uma banda, né? Que existe, que é. Porque justamente isso, como que tem tantos discos, né? As pessoas não esperavam isso, tá? Elas tinham uma ideia diferente, né? Então esse trabalho foi inovador nesse sentido. É um trabalho do Leonardo, né? Que fez mestrado aqui e agora está voltando como professor colaborador, né? E assim por diante, né? Tem várias outras coisas que a gente tem feito. Isso são umas galáxias que são chamadas Jellyfish, que é água-viva, né? Tradução para água-viva, justamente porque essa galáxia passa por dentro de um aglomerado de outras galáxias e todo o gás dela é arrancado, né? Então ela fica com uma espécie de uns filamentos de gás, né? Lembrando uma água-viva, né? E daí a gente tem aplicado essas métricas para medir propriedades dessas galáxias e tentar entender quais são as mudanças que elas estão sofrendo, né? Em que ordem essas mudanças estão ocorrendo. E as coisas, então, que a gente está fazendo atualmente, né? Bom, isso é uma coisa bem específica, mas é uma coisa que saiu do TCC do Jefferson, né? Que é mostrar que quando a gente tem dois discos numa galáxia, a gente poderia ajustar essa galáxia com uma única função de brilho, né? O que acontece em geral é o contrário, né? As pessoas fazem muitos trabalhos em que elas ajustam só um perfil de brilho às galáxias e daí assumem por causa disso que a galáxia é uma espiral ou uma esferoidal. E o que a gente está mostrando é que não, que tu pode fazer uma coisa se parecer com a outra. Por que isso é importante? Porque uma das coisas que a gente não consegue fazer ainda automaticamente é determinar se uma galáxia tem uma ou duas componentes. Tá? Ela tem só bojo, ou só disco, ou bojo e disco, ou o que, tá? Isso ainda depende do olho, né? É isso que o Lucas e a Larissa estão fazendo, justamente fazendo isso ao olho para a gente tentar conceber um algoritmo que faça isso automaticamente. Tá? Que é isso que eu acabei de falar, né? O mestrado do Jefferson foi fazer isso, mediu a curvatura do perfil de brilho, né? Como o brilho decai com a distância, né? Que significa como a massa decai com a distância, né? A gente mais ou menos resolveu esse problema, onde tem a parte central, a curvatura é alta, onde tem a barra, a curvatura oscila entre positivo e negativo, onde tem o disco, a curvatura vai a zero, mas isso só funciona bem em regime de alta resolução, né? E alto sinal ruído. Então a gente não consegue aplicar isso para esses levantamentos com 1 milhão de galáxias. A gente tem que tentar fazer uma coisa mais robusta, né? A presença de ruído e tal. E isso que a gente tem feito com uma série de medidas de concentração, né? Para essas galáxias. Aqui está uma espécie de um diagrama de diagnóstico, em que as galáxias que estão ali ao longo da diagonal principal, no vermelho, né? Diagonal principal não, mas ao longo do vermelho ali só tem uma componente. As que estão abaixo só tem disco, as que estão acima só tem um esferoide. E as que estão ao longo da linha verde têm duas componentes. Ou bojo e disco, ou disco e bojo, ou uma combinação deles. Então a gente vai tentar usar isso agora para tentar fazer um diagnóstico de quantas componentes tem a galáxia. Né? Aí as mesmas famílias que saem de lá, né? Umas têm só disco, as bem da direita só tem um esferoide, né? E as outras têm composição das duas coisas. Bom, outra coisa que a gente tem feito, então, a gente pegou um conjunto de dados do DES. O DES chama Dark Energy Survey, né? É um survey que recém foi completo no Chile, né? Teve bastante exposição, né? Porque foi uma das maiores câmeras já construídas, né? E fez um levantamento de alguns milhões de galáxias. E a gente pegou a imagem e mediu as propriedades morfométricas de mais ou menos umas 500 mil galáxias, né? Que são esses pontos que estão aí. Então, o que a gente vê é que realmente tem duas famílias de galáxias, mas que elas não são, que as esferoidais e as disco, né, as espirais. Mas elas não são, assim, duas famílias distintas. Ah, essas estão todas assim e essas estão todas assim. Tem um contínuo de propriedades, né? E tanto uma família quanto
uma família tão diversa quanto a outra. Se fosse o caso de ter só uma família de elípticas, uma dessas bolas aí que vocês estão vendo seria muito menor que a outra. Quer dizer, os parâmetros são todos muito parecidos. Não é o caso. Então, de fato, a gente tem duas famílias predominantes, tá? Em qualquer um dos parâmetros que a gente olha, né? Mas também tão importante quanto isso, né? É um contínuo de propriedades. Tu tem galáxia com todo tipo de propriedade. Elas são mais frequentes com determinadas propriedades, mas tem todos os tipos de propriedades. Agora, qual é o desafio? Entender como que elas vão de uma família para outra, né? Nesse esquema que eu estava falando para vocês. Por que tem essas zonas de atração, digamos assim? Por que é mais provável se formarem galáxias com essas propriedades e com quaisquer uma das outras? Tá? Foi uma das primeiras vezes que a gente conseguiu achar isso numa amostra tão grande, né? Porque antes, quando as medidas não são muito boas, esses pontos vão ficando maiores e um se superpõe ao outro e tu não consegue discernir as duas famílias. Então foi a primeira vez que as famílias ficaram tão discriminadas em termos dessas medidas. E finalmente, uma coisa que a gente tem feito é medir, aí no eixo X é sempre a distância do centro de um aglomerado. Aglomerados e grupos, né? Aglomerados em geral têm centenas ou milhares de galáxias, os grupos têm centenas de galáxias. E o que a gente tem visto é o quê? A concentração vai aumentando na medida que tu está indo para o centro do aglomerado, a simetria vai diminuindo, que confirma justamente isso. O que é a concentração aumentando? As galáxias estão se fundindo, a concentração, a concentração de massa está aumentando no centro, o potencial está ficando mais profundo, estão se transformando em elípticas. Né? A simetria é a mesma coisa, à medida que tu vai misturando as galáxias, aquelas estruturas, como os braços espirais, não sobrevivem mais, eles são perturbados, né? E daí tu acaba com galáxias que são mais simétricas. Então também é a primeira vez que isso é medido de maneira tão concreta. Existe essa ideia desde os anos 80, né? Que é relação morfologia-densidade, né? Ambientes mais densos tem mais esferoidais e tal. Mas é a primeira vez que se mede diretamente assim. Então, bom, é isso, basicamente. Tá bem? Não sei se alguém tem dúvida. Sim, pode falar. Uma seguida da outra. O senhor comentou que as galáxias elas podem cometer o canibalismo ou elas podem se fundir. Corre o risco de uma atravessar a outra sem ocorrer essa fusão ou sem ocorrer esse canibalismo? Não, porque olha só, qual é a diferença de canibalismo e fusão? Canibalismo é quando uma galáxia muito grande engole uma muito pequena. Então essa pequena, pensa em termos de potencial. A galáxia grande, não sei se vocês estão me vendo, a galáxia grande vai ter um poço de potencial e a galáxia pequena vai ter um poço raso de potencial. Então essa galáxia, esses dois se combinam, esse potencial pequeno mal vai perturbar o grande, mas o grande vai deformar completamente o pequeno. Então essas estrelas que estavam sujeitas a esse potencial pequenininho, quando chega aqui no potencial grande, esquece o pequeno, vão orbitar de acordo com o potencial grande. Então essa galáxia pequena é totalmente desmembrada, tá? Ela deixa de existir. Só que nesse caso vocês, então vocês meio que descartam os que vocês já tinham sobre ela e focam só nessa. É que a gente nunca vai ver isso, né? Quer dizer, a gente está começando a ver isso em simulação. Mas Sim, a gente só vê suposições, estatisticamente, né? Porque tu nunca vai. Quanto tempo demora isso? Milhões ou bilhões de anos? Né? Então a gente nunca vai ver uma galáxia antes e depois, a gente vê estatisticamente. A gente vai olhando para o passado e vai vendo um monte de galáxia pequena disco. Vai olhando mais para o presente, tem um monte de galáxia esferoidal nas regiões onde as galáxias são muito concentradas. Então, o que pode ser isso? Olha, muitas galáxias foram se fundindo e formando essas gigantes. Né? Uhum. Qual é a diferença da fusão? São duas galáxias parecidas, em termos de massa e tal. Né? Então, elas se fundem, elas formam uma outra galáxia
que não guarda muito das características originais delas, né? Depende um pouco assim daí se é wet merger ou dry merger, que é merger com gás ou sem gás, né? Se tem muito gás, tem muito mais fricção. Então daí apaga toda a memória das condições iniciais. Se tem pouco gás, sobrevive um pouco mais, né? Porque assim, diferente de um gás ideal, tá? Que o tempo de relaxação é muito curto, né? Por exemplo, assim, ó, eu sempre falo isso em aula, né? Lembra que eu fazia isso na aula? Eu mexo a porta e as cortinas. Por que acontece isso? Eu dei um excesso de energia para aquelas partículas lá. Rapidamente esse excesso de energia se espalha por todo o gás. Na galáxia não acontece isso. Porque a interação entre elas é muito fraca e muito distante. Olha as estrelas que tu vê no céu, né? Elas estão muito distantes. Se a gente tivesse indo em direção à próxima estrela, a gente ia demorar 200 mil anos para chegar lá. Então as interações entre as estrelas é muito lenta e ela sente mais o campo global da galáxia do que das estrelas individuais. Então se eu jogasse uma estrela com muita velocidade numa galáxia, ela vai ficar muito tempo lá com esse excesso de velocidade e não vai ter equipartição de energia, vai demorar muito tempo. Tá? Então é diferente de tu pensar, Beleza. olha, duas bolas de gás se fundindo, que vai rapidamente ter termalização e equipartição de energia. E todo mundo fica com energia média, distribuição de Maxwell-Boltzmann. Galáxia não tem distribuição de Maxwell-Boltzmann. Não chegou lá ainda. Tá? Bom, só acrescentando, a distribuição de Maxwell-Boltzmann seria uma esfera isotérmica, que é o que a densidade cai com sobre R2. A gente não vê nenhuma galáxia com isso, elas não chegaram lá. Tá? Perfeito, obrigado. Pode afetar a classificação. Sim, Vitor. Vou ler, né? Porque, professor, eu tenho uma dúvida em relação de como o ângulo de visada pode afetar a questão da classificação para alto redshift. Pois é, isso é uma das coisas que, em geral, a gente nunca leva em conta, né? Quando a gente está falando das espirais, tu sempre assume que o disco é circular, né? E daí, tu não pensa que o disco é elíptico, tu pensa que o disco é circular e toda a elipticidade que tu está vendo no disco é porque ele está inclinado. E daí, na maioria das vezes, quando tu precisa, tu deriva, né, o ângulo de inclinação pela proporção entre o eixo que tu está vendo e o eixo que está inclinado, e tu corrige essas coisas, tá? Nos problemas de dinâmica, tu consegue corrigir. Nas elípticas, tu não consegue fazer isso. Então, olha só o problema. Se eu tivesse... Imagina que eu tô vendo um charuto, que seria uma galáxia prolata, né? Eu tô vendo um charuto de frente, tá? Ou tô vendo um hambúrguer também de frente, tá? Os dois poderiam ter a mesma aparência, a inspeção visual, frente à inspeção visual. Mas são dois sistemas completamente diferentes. Se eu for lá medir o índice de Sérgio, ou a concentração, ou alguma coisa assim, ou a dinâmica, melhor ainda, eu vou ver que são sistemas totalmente distintos. Tá? Mas um hambúrguer de frente, um charuto de ponta, pode parecer a mesma coisa para ti. E esse é o problema da degenerescência na classificação das esferoidais. E por isso, tá, e ainda tem outro caso, que são as galáxias triaxiais, né? Que tem um elipsoide triaxial, né? Cada um dos eixos é diferente. E ela pode estar numa posição que ela pode parecer esférica para ti, tá? E de quando tu vai observar as propriedades da distribuição de massa, por que a gente é tão obcecado com estudar as propriedades da luz, né? Porque é a distribuição de massa, né? Tu consegue mapear a distribuição de massa diretamente. Então, uma galáxia triaxial, se tu vai fazer fotometria detalhada, tu vai ver que o índice de Sérgio dela é num eixo é diferente do outro, que as isofotas variam, que as isofotas não são totalmente elípticas e assim por diante. Mas isso é uma coisa que, em geral, precisa de um especialista por trás, né? É difícil automatizar essas coisas. É isso que a gente está tentando, né? Mas é um trabalho muito minucioso e, ao mesmo tempo, tem que ser muito robusto, né? Porque qualquer ruído e tal afeta muito as medidas. Tranquilo. Se tiverem mais dúvidas, só me procurar ou escrever e tal. Tá? Obrigado. Obrigada, professor.
Um recadinho para o pessoal que está assistindo. Temos mais uma palestra às 3h45. Às 3h teremos também o coffee break. Espero vocês na próxima palestra.